você precisa gostar do que você faz. Porque no momento que você gosta do que você faz, você começa a se desenvolver. Você começa a procurar locais novos, olhar novo, Exatamente. Uma situação diferente. E isso faz toda a diferença para você e para aquilo que você faz. Eu fico pensando que tudo depende também da empresa na qual nós estamos, né? Porque não é todo mundo que tem um olhar sobre liderança, sobre construir uma história. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Deliberado Podcast. Hoje nós vamos falar sobre liderança estratégica, um pouquinho de RH e o que mais engloba esse assunto tão comentado do momento. E para esse bate-papo eu trouxe Edila Thaís, doutora em Educação e Psicanálise. Fala de psicologia positiva, gestão, mediação de conflitos. É podcaster também, o podcast dela chama De Salto Alto. E é uma honra recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda, tia Edila. Muito obrigada. Eu já falei tia de cara. Já, e é um prazer ouvir o tia Edila. Depois nós vamos contar, Vamos contar essa história, né? Vamos. Então, vou fazer primeiro a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca de cabelos pretos e curtos. Estou vestida de vermelho e preto hoje nesse cenário aqui de paredes pretas. E você, tia Edila, querida? Pois é, eu sou uma mulher branca de cabelos até o ombro, e olhos claros. Olhos verdes, maravilhosos. Verdes, e hoje minha roupa está combinando. Eu estou numa calça verde e uma blusa branca. Tá lindíssima. Edila Thaís, querida. Então, nossa história começa lá atrás, quando você me deu aula ali na adolescência. E quando a gente se reencontra na vida, eu te falo o quanto que você semeou na minha vida. E hoje eu tenho um outro olhar e até mais profissionalismo, porque um dia eu estava lá na sua salinha. Eu fico muito feliz em ouvir isso. Sabe, Juliana, de vez em quando eu vou te chamar de Ju também, né? Por favor. Algo muito interessante que eu sempre falo, né? Que eu sou como uma borboleta. Minha alma é de educadora e por onde eu passei, eu sou essa educadora. Me transformei numa gestora e depois numa empreendedora que hoje tem prazer de formar líderes. Então, saber que a semente foi plantada e ver você hoje aqui é exatamente ver toda que a borboleta fez. Ah, que coisa boa. E a gente estava falando que tem outros, né? Outros adolescentes que passaram por aquela salinha ali hoje são grandes líderes graças à sua sementinha ali. A gente é muito grata. Eu fico muito feliz de poder ter contribuído um pouquinho com vocês. Edila, e aí você passou essa caminhada toda, se transformou de educadora em uma profissional especialista em liderança. E aí, aqui nas nossas pesquisas, a gente ficou numa dúvida se eu sou líder por vocação, nasci com essa estrutura de liderança, ou eu posso trabalhar essa habilidade de liderança? Você sabe falar qual que é? Existem esses dois cenários, assim? Os dois são verdadeiros, né? Tem gente que nasce com algumas habilidades, mas como habilidades podem ser desenvolvidas, mesmo quem não nasceu com uma habilidade maior de, por exemplo, de falar, às vezes precisa de aprender a dizer o não, a colocar limites, a se ver realmente como aquela pessoa capaz, é um desenvolvimento. E mesmo aquele que tem aquelas habilidades, ele precisa aprimorar. Quando eu me vejo lá atrás, eu sempre fui uma líder, mas eu que sei o quanto nesse caminho eu já aprimorei também. Já cresceu, né? Já. E hoje a gente vê muitas pessoas que tinham uma ótima habilidade como gerentes serem colocados em lugar de líderes mesmo, de equipe, e aí há uma dificuldade, porque eu sou um ótimo executor, mas eu não sei liderar, não tem isso? Tem demais, porque na verdade você falou algo muito importante, né? Cada degrau que a gente dá, cada passo, né, de locais diferentes, cargos diferentes, eles precisam de outras habilidades. Eu galgo aquele novo espaço pelo que eu apresentei aqui, né, no muito anterior. Mas muitas vezes eu vou precisar de deixar algumas coisas que eu fazia aqui e aprender outras. E talvez esse, já, né, aproveitando aí, seja um dos maiores desafios do líder, que é saber sair do executor. Exato. Eu às vezes falo, né, do chão da fábrica, Exato. do chão da empresa, para ser um líder estrategista.
porque é o momento de você primeiro começar no tático, pensar na equipe, pensar em melhores formas de produzir aquilo, e depois, no estratégico, é você pensar no crescimento da empresa mesmo, né? E o que é ser esse líder estratégico? É só pensar em estratégia, porque aí a gente tem vários processos que eu já te vi falando em outros momentos, né? Para a gente chegar a ser líder estratégico, a gente tem que pensar em quê? Bom, primeiro que eu gosto de destacar, eu até parei, porque não sou só eu que falo, tá? Mas eu gosto de destacar 4 lideranças que todos nós precisamos de ter. Primeiro, a autoliderança. É muito difícil você liderar pessoas se você não sabe se liderar. Né? Segundo, o liderar pessoas mesmo. O que é ter uma equipe sobre a sua responsabilidade? É aquele momento que, por mais que eu saiba fazer, eu vou parar, respirar e eu não vou executar, mas eu vou ajudar o outro a fazer, esse é o difícil, aprender. né? É um momento muito difícil. Porque quando a gente é executor, a gente quer passar na frente. Nossa. Você não consegue fazer, não me dá aqui que eu faço. É muito mais rápido, né? De qualquer forma. Eu sempre falo o seguinte, quando alguém chega para você e fala assim, né? Você está aqui fazendo esse podcast, e chegam para você e falam assim, Juliana, deu tal problema assim. Muitas vezes é muito mais fácil a Juliana levantar para resolver do que perguntar para o outro. O que você já pensou? Exatamente. O que pode ser feito? Porque o que você sugere, né? É transformar aquele momento de dificuldade num momento de aprendizagem. Mas qual que é o nosso... É um rompante, né? Vamos, deixa eu fazer. Vamos fazer. E às vezes a gente não tem confiança que o outro vai fazer até melhor que a gente, né? A gente tem um discurso aqui na produtora que é, que bom que eu tenho uma equipe que é muito melhor que eu. E a gente precisa, né? E é isso, é escolher pessoas melhores e deixar com que eles executem. E isso é uma questão importante, né? Ser um líder, fazer a sua autoliderança, significa, inclusive, saber isso. O que eu sou bom? E aquilo que eu sou bom, como é que eu posso potencializar? E aquilo que eu não sou tão bom? Que pessoas eu posso trazer para o meu lado que vão destacar aquilo. Eu sei o que eu quero, mas tem gente que faz melhor do que eu. Então, isso é muito importante. Então, você sabendo, autoliderança, liderança de equipes, você vai crescer. E se você vai crescer, você vai precisar de pensar numa outra questão. Você vai precisar de pensar que você vai ser líderes de líderes. Olha, muito bom. E isso significa o quê? Uma coisa é eu ser líder de uma equipe onde eu levo o meu sonho para aquela equipe. Outra coisa é ser líder de líderes, onde eu levo o meu sonho, levo as dificuldades, levo os desafios e eles vão compartilhar com o outro. Então, mais ainda, eu preciso, né, de vê-los como pessoas que tenham potencial e que precisam estar junto desse meu sonho. E, por último, o líder do negócio, o líder do trabalho mesmo. Né? E isso significa o quê? Então, para mim, são 2 palavras, essas realmente são minhas, que eu uso. Liderança significa efetividade e afetividade. Efetividade é processo. É ser esse estratégico no sentido de ver cenário, mercado externo, mercado interno e como é que a gente está produzindo, o que o meu concorrente está fazendo melhor, o que eu posso melhorar, independente do meu concorrente, porque a minha grande questão é o meu diferencial. Então, isso é o efetividade, né? A efetividade, o ser efetivo, o alcançar metas. Agora existe esse outro braço, a afetividade. Quando eu olho a afetividade, eu olho as relações, eu olho as pessoas e eu aprendo que o seguinte, que as pessoas não são iguais, que as pessoas precisam crescer, elas querem ser ouvidas, elas querem ser desafiadas, mas para elas serem desafiadas, elas precisam também ter o direito de errar. Eu não posso cobrar delas uma perfeição. Então, ouvi-las, ensiná-las, caminhar juntos e, ao mesmo tempo, valorizá-la. Perfeito. Isso. E a gente não pode ter um líder que é só uma das 2 coisas. Porque se eu tenho um líder super afetivo, eu não entrego a estratégia, se eu não entrego, né? E aí tem que haver um equilíbrio nessa liderança estratégica, né, Edil? O que acontece? Se eu tenho só o braço da afetividade, vai chegar um ponto que essa equipe não produz o que ela precisa produzir. Então, a minha liderança começa a ser questionada nos resultados.
Mas se eu tenho essa efetividade muito cobrança, né? Igual antigamente, Sim. comando, A né? qualquer custo, né? E o controle, eu estou vendo tudo que vocês estão fazendo, o que você vai perder? Você vai perder a sua equipe. Então, acontece muito. Outro dia eu estava comentando que eu tenho um dos meus mentorados atuais, ele chegou para mim porque ele falou assim, Angela, em 6 meses, a minha equipe tinha 8 pessoas e eu tive 5 pessoas que saíram. Nossa. Então, eu percebo que eu não estou fazendo uma boa liderança. Que bom que ele percebeu. Às vezes, e eu já tive isso, de ser contratada pela empresa porque eles gostavam da pessoa no sentido, ela produzia bem, mas a equipe dele não funcionava. Então, ele precisava de ser trabalhado para quê? Porque, e eu tive um que falou o seguinte, Angela, eu preciso dessa mentoria porque a minha empresa falou que se não tiver mudança, eles vão me demitir. Olha só, e é isso que eu estava pensando aqui, porque tem empresa que vai ter uma habilidade, ou porque tem uma estrutura maior e tudo, de mudar de cadeira. Ok, você não consegue ser líder aqui, mas você pode ser executor no mesmo perfil salarial em outra área. Tem empresa que vai descartar essa pessoa se ela não conseguir trabalhar as habilidades de liderança, né? Com certeza. E aí você tem um outro lado, né, Ju? Você tem um lado que, muitas vezes, quando a empresa te promove, você precisa estar preparado, que aqueles colegas que te amavam, aqueles colegas que sempre pediam sua ajuda, agora são os liderados que vão te testar. Exatamente. Não tenha dúvida disso. Esse cenário é difícil. É um cenário difícil. Eu sempre costumo falar o seguinte, que qualquer líder, quando ele chega num lugar, ele vai precisar de pelo menos 6 meses para uma nova adaptação, sabe? Então, significa o quê? Não, mas eu já estava aqui. Eu já estava aqui como liderato. Agora, vamos olhar esse local como líder. É um outro vamos papel, entender, né? E vamos entender como é que a equipe vai reagir e vamos aglutinar essa equipe mesmo num objetivo. Não adianta pensar que nós vamos aglutinar porque eles estão felizes com que eu fui promovido. Não. Então, que bom que vamos aglutinar o que nós temos aqui que faz sentido para nós, qual que é o propósito para que a gente possa crescer. E aí eles vão começar a me respeitar. E, novamente, como qualquer um de nós, eu vou, em alguns momentos, mostrar a minha vulnerabilidade, sim. Sim, né? Exato. E essa vulnerabilidade é muito boa. Ela é importantíssima. Porque ele via em você lá atrás. E se ele não vê hoje, ou se você é uma pessoa nova nesse cargo, que as pessoas não te conhecem, e você chega como super-homem, acabou. Ficou muito distante. Exato, porque pessoas gostam de iguais. Né? Então, se você se mostra superior, seu time não vai conectar, né? Não e aí, quando a gente chega nesse momento de liderança, a gente precisa entender que eu preciso criar liderados melhores que eu. A gente falou um pouquinho sobre isso. E como que o líder pode pensar nisso? Porque às vezes é uma competição, né, Edila? Não vou deixar ninguém ser melhor que eu, porque pode tomar meu lugar. Esse pensamento tem que existir, não? Não. A gente já cresceu. Primeiro eu falo o seguinte, né? Se você quer crescer, você não é um líder, não é para aquele lugar. Você é um líder para a empresa, você é um líder para o mercado. Eu sempre costumo dizer que você não sabe as surpresas, né? Exato. Então, quando é que um líder começa a pensar em sucessores? Desde o dia que ele assume a cadeira de líder. Muito bom. Tá? Ele tem de chegar ali e falar assim, vai ter um dia que eu vou sair. Não sei qual. Quando você pega um governo, por exemplo, 4 anos, você é mandato, você já sabe que daqui a 4 anos você vai deixar aquilo ali. Então, o que você vai deixar de legado é uma coisa. Agora, você não sabe. E às vezes, antigamente, a gente tinha medo de falar de sucessor, porque significava, eu fiquei velho, eu vou aposentar, eu vou morrer. Ponto. Não, gente. Eu quero ir para um nível 1. Sim. E eu estou no nível 2. Quero ser um C-level. E aí? Exato. Você acha que a sua empresa vai olhar para aquela cadeira, para você, para aquela cadeira do C-level, se ela não, se você não formar outro? Não vai.
Porque ela vai falar assim, não, Eu vou aquela perder um cadeira líder aqui. tá vazia, eu Uhum. preciso de alguém aqui, mas se eu trouxer a Juliana, ela vai ter o período de adaptação. E eu tiro a Juliana da melhor gerência que ela está lá. Acabou o time. Não, Exato. então eu não vou. Então eu começo a Ótimo. formar líderes daí. Depois também tem uma outra questão, né? Eu preciso pensar que as pessoas crescem, eu vou contribuir para elas. Eu acho que uma das melhores características do líder é quando ele pensa em você com o seguinte: você também tem uma história. E se eu plantar uma sementinha e você crescer, é muito bom, entendeu? Então, isso é algo especial. Eu me lembro que eu, como gestora, eu tinha uma equipe que para mim era especial. Eu tinha uma equipe de estagiários do ensino superior e que eu fazia questão da escolha deles e todo mês eu tinha uma reunião com eles, independente se eles tinham outros orientadores, né? Porque cada um dentro da sua área. Uhum. E o que eu sempre falava com eles era o seguinte: você precisa gostar do que você faz. Porque no momento que você gosta do que você faz, você começa a se desenvolver. Você começa a procurar locais novos, o olhar muda, né? novo, Exatamente. uma situação diferente. E isso faz toda a diferença para você e para aquilo que você faz. Então, no momento que você gosta, não quer dizer que o gostar do trabalho não vai ter situações ruins. Vai sim. Mas aquilo faz sentido para você. No momento que aquilo tem um propósito para você, faz toda a diferença. Eu fico pensando que tudo depende também da empresa na qual nós estamos, né? Porque não é todo mundo que tem um olhar sobre liderança, sobre construir uma história. E tem um termo aí que está muito famoso, que é a segurança psicológica. Então, tem empresa que não pensa nisso. Para empresas que pensam, o que se sugere? O que é segurança psicológica? Primeiro, aí a gente entra em umas dicas assim, dentro dessa questão da liderança mesmo. Uhum. Bom, primeiro eu vou voltar com você o seguinte: se a empresa não está pensando, ela está um passo atrás. Exato. Ela está atrasada, Exatamente. porque, inclusive, a gente já tem hoje selo governamental para as empresas que comprovem planos de segurança psicológica. Olha, que legal. Então, você precisa de ter uma cultura. E aí não é aquela cultura só do papel, não. É a cultura mesmo real, vivida. viva, né? Então, o líder, independente da empresa dele, ele precisa pensar que ele está nesse novo papel. Né? O que é uma segurança psicológica? É quando a pessoa, eu até coloquei aqui um pouquinho sobre isso, é quando a pessoa, ela sente que ela pode errar, que ela pode falar que ela não sabe, que ela pode pedir ajuda e ela não vai ser criticada por aquilo. Ela vai receber, se ela precisa de treinamento, ela vai receber o treinamento. Se ela precisa de falar o que ela não está conseguindo, ela vai ter um momento em uma pessoa para isso. E ela não vai ser nem criticada. Nem exposta, né? Nem exposta, nem pelo líder, nem pela equipe. Certo? E é um local que ele é valorizado também. A própria cultura, né, o próprio jeito da gente conduzir essa equipe, ele faz com que a gente aprenda a ter respeito pelo outro, pelas suas diferenças, por aquilo que ele não é igual. Nem todo mundo vai gostar, né? Eu brinco o seguinte, né? Eu acho que aqui eu vou poder brincar. Que onde é que a gente começa conflito? Você quer ver um conflito? Que time você torce? Meu marido torce para o Cruzeiro, então todo mundo tem essa tendência. Vendo? Aí, ó, já criamos um conflito. Já não somos atleticana. Mais Exatamente. Conflito é isso. Exato. Questão de... pontos de vistas, né? Exato. Agora, o que eu vou fazer com isso é diferente, sabe? Então, por exemplo, quando você tem alguém da geração X lá, você falar com eles, gente, nós vamos precisar de ficar depois do horário hoje, porque nós temos de fechar isso. Eu acho que às vezes tem uns que você nem precisa de falar, que ele já ligou, já avisei lá na minha casa, que tá tudo tranquilo. Você vai ter alguns que vão falar, não, de jeito nenhum. E não posso. E tudo bem. Então, o líder vai ter... Isso aí é uma questão, né, de diferenças que eu vou precisar de aceitar. E como é que eu vou trabalhar com isso? Se é além do horário, quem que eu vou punir? Não. Eu vou
não é nem parabenizar, mas eu vou recompensar aquele que ficou pelas questões normais. Mas eu preciso de olhar, e o outro produziu no momento que ele tinha para produzir? Também tudo tá bem. bom, exato. Tá tranquilo. Uhum. Então, tem o que eu preciso, né? A segurança psicológica é essa questão de você ver as diferenças, de você aceitar, desse local ser um local de respeito, onde você pode errar, onde você pode pedir ajuda, mas que você vai ouvir o seguinte: desculpa, Uhum. eu não precisava ter falado Maravilhoso. daquilo, Maravilhoso. daquela forma com você. E quando a gente fez uma segurança psicológica, a gente tem um feedback. A gente tem um acompanhamento que não é um microgerenciamento de tudo que você faz, mas é aquele acompanhamento que eu vou olhando e falo assim: e aí, como é que foi isso? Conseguiu? Que é a hora da gente, né, o que a gente chama de PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual. Ou que seja, você conseguiu vir até aqui, o que você propõe para o seu crescimento nessa próxima etapa? E o que a empresa enxerga também, né? E o que a empresa enxerga, exato. Maravilhoso. E ele saber, É ele isso. saindo de lá, ele sabe o seguinte: no momento, eu gosto muito dessa pergunta, que é o seguinte: o que eu posso te ajudar? O líder, ele precisa de fazer essa pergunta para ele. Excelente. Tá? O que eu posso te ajudar? Porque quando eu faço essa pergunta, eu vejo o que ele precisa, mas eu transmito para ele uma segurança que, se eu precisar, eu posso contar com ele. Conta comigo na caminhada. Exato. Edila, e quero trazer agora um outro aspecto da sua carreira, onde você se torna escritora e já tem uma dezena de livros por aí. E, se não me engano, o último é esse, Será que Vou Dar Conta? E teve alguma vez na sua carreira que você pensou: será que eu vou dar conta? Ai, várias vezes. Quem nunca, né? Quem nunca? E você sabe que essa pergunta é exatamente, né? Quem nunca falou isso? A grande diferença dessa pergunta é o que você faz com ela. É quantas vezes você olha e às vezes você vai falar assim: não dou conta. Seja por motivo de saúde, seja por um motivo que naquele momento eu não dou conta, mas Sim. Quantas vezes na sua Síndrome do vida... impostor também. Você se enganando ali: será que eu dou conta? E você dá conta? Pois é. Né? É aí que você tem de olhar. Se for a síndrome do impostor, você tem de começar a verificar. Isso. Mas é lembrar que às vezes tem algumas tem coisas alguma coisa mesmo, sabe, fora do lugar. que não tem, e não é naquele momento, e tá tudo bem. Agora, quantas vezes na sua vida você falou: será que eu vou dar conta? Não, eu tenho de dar conta. Sabe? Olha, eu arrepiei tenho, aqui, faz olha. muita diferença. Por quê? É a partir daqui que eu falo assim: o que eu posso fazer? Eu não tenho tudo, mas o que eu posso fazer? Que recursos eu preciso? Que pessoas podem me ajudar? O que mais eu posso fazer? Mas eu vou dar conta. É isso que faz toda a diferença na vida da gente. E a gente pode falar que não vai também, né? Porque a gente é colocado em situações de que a gente precisa dar conta e às vezes a gente não quer dar conta. E na verdade você fala assim: não, né? não é agora. o que eu quero. Exato. Não combina com a minha hora. E o seu livro traz essa temática, então. A gente encontra lá essa história. Será que eu vou dar conta? São histórias e aprendizagens de empreendedores. Sabe? Que legal. São 22 histórias, uma delas é a minha, onde a gente vai contando, né? Como é que isso vem na vida da gente? Então, inclusive, eu falo o seguinte, né? Que se você me perguntasse, há 10 anos atrás, se eu era empreendedora, uma das coisas que eu falo para esse gente... De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, estou muito bem, sabe? Tudo mais. Sempre... Fui uma concursada dentro da prefeitura de Belo Horizonte, subi, cheguei lá, fiz toda a minha carreira. E aí, quando você vai estudar o termo empreendedorismo, existe lá algo que chama intraempreendedorismo. E você já fazia isso, E aí, né? quando eu olho para a minha carreira, eu falo assim: gente, eu sou uma intraempreendedora nata. Todos os lugares que eu passei na prefeitura, eu criei projetos, eu fui para alguns lugares, porque eu abri um projeto em determinada escola, depois a outra me convidou para abrir o mesmo projeto. Eu fui para uma secretaria porque eu tinha uma formação que ajudaria aquela gerência a fazer a conversa, fazer a intermediação, sabe? E eu vejo o seguinte: foi uma das coisas que eu percebi muito, que minha primeira formação é pedagogia.
E o ser pedagoga me fez conversar com vários lugares. Eu não fui só a pedagoga da educação. Eu fui a pedagoga da cultura, da assistência, da saúde, onde eu fui trazendo as outras questões para mim. Onde é mais que eu posso crescer? Sabe? E é interessante que uma das coautoras desse livro, a Priscila, que é uma dentista, ela fala que ela descobriu que era fora da profissão dela, é que ela descobria muitas vezes as soluções para o que ela precisava. Então, Perfeito. é aquele negócio, você precisa de ser uma especialista na sua área, mas você também tem de ser a generalista que consegue conversar com as outras áreas para crescer. 2 termos. Um é o nexialista, né? Que as pessoas falam muito agora. A gente criar essas conexões em várias áreas. Né? E o intraempreendedor, gente, só para deixar claro, é quando você empreende no seu ambiente de trabalho. Né? Então, geralmente, a empreendedora tem essa história, né? Ela vai para fora, começa a fazer o bombom, o crochê, alguma coisa, achando que era só necessidade. Mas no trabalho dela, ela já era intraempreendedora. Ela dava solução, ela era estratégica, ela tinha uma criatividade num processo. Então, isso é muito legal, porque os dons não nascem do nada. Então, volta lá na nossa primeira pergunta, né? Posso trabalhar a questão da liderança ou da gestão do empreendedorismo, ou posso ter nascido com ele, nato já. Né? Exato. E aí eu vou te falar uma coisa, talvez até legal a gente pensar nisso, que o empreendedor, uma das coisas que muitas vezes falta nele é se ver como líder. Nossa, sabe? Maravilhoso. Porque, na verdade, então eu falo que o maior desafio do empreendedor é deixar de falar assim, eu empreendo no meu negócio para ser o executivo ou executiva estrategista do seu negócio. Faz toda a diferença. É fácil fazer essa mudança? De Não. jeito nenhum. Vou te falar que eu estou vivendo um momento na minha carreira, né, como essa pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, que eu estou... eu até outro dia falei assim, gente, eu vou ficar um pouquinho mais, esses últimos 3 meses, vou fazer um pouquinho uma incursão dentro de mim para crescer esse meu negócio mais um degrau e trazer essa estrategista, esse outro momento do meu negócio. Mas a gente precisa de ver isso, porque senão, talvez uma frase que me chocou, que me bateu muito comigo, é que muitas vezes, né, o empreendedor, ele pensa que ele tem um produto ou um serviço. E aí é importante a gente pensar que todo negócio tem um produto, mas nem todo produto tem um negócio. Isso. Isso que você faz aqui é só um podcast ou está ligado à estratégia do seu negócio, da sua empresa, do crescimento daquilo? Intencionalidade, né? Exato, faz toda a diferença. Toda a diferença. E o que você falou aí resume muito bem o que você começou dizendo, que é a autoliderança. Vou parar um pouco na carreira, vou olhar para o meu negócio, porque eu preciso me gerir para que meu negócio cresça. Exatamente. E aí, agora, gente, tem uma pergunta aqui que é... não fiz alguma pergunta que você gostaria de ter respondido, alguma dica para quem está aqui assistindo a gente, que a maioria do público é da comunicação, mas tem muita gente de fora assistindo essa história. Como é que tem dica para a gente se autoliderar? Olha, tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala o seguinte, que você começa a ser líder no momento que você decide, sabe? Então, isso para mim faz toda a diferença. Excelente. Você decidir. E aí eu sempre completo essa frase com um pensamento da ambientalista Jane Goodall, que ela fala o seguinte, que a gente não passa um dia no mundo sem impactar esse mundo. Que a nossa atitude faz a diferença. Muito bom. E que você, cada um de nós escolhe a diferença que quer fazer. Então, eu te convido, eu acho, né, que liderança é uma estrada maravilhosa, é uma estrada que eu amo caminhar, é uma jornada que eu amo fazer. E eu convido a cada um a pegar a sua malinha e começar essa jornada. Nem todo mundo vai ser um Sulevo, não. Mas você pode começar sendo o líder da sua vida. Isso faz toda a diferença. E vai impactar muita gente ao seu redor. Muito. Ai,
Que poético a gente encerra as perguntas aqui. E eu sei que dentro dessas temáticas você tem livro e filme para sugerir aqui para gente. O que você sugere? Me conte. Bom, eu vou começar dos filmes. Eu trouxe 2 filmes, tá? Ótimo, adoro. Eu amo todos os 2. Um é O Diabo Veste Prada. Porque a gente olha aquele filme e às vezes acha assim, nossa, isso não existe. Isso às vezes ainda existe, sim. Sim. E aí eu te faço, né, a pergunta para uma reflexão. O que fez a Miranda ser a Miranda? O que fez a Indy não continuar ali? Propósito, valores. Muito bom. Então, descubra os seus, Uhum. tá? Então, veja, ninguém é uma Miranda à toa. Então, se você está sendo uma Miranda, não importa onde, dê uma olhadinha por quê. E ver se é isso mesmo que você quer. Uhum. Agora, tenha seus valores para que você possa falar assim, não é, e por mais que esse lugar seja glamouroso, ele não tem os meus valores, não é isso que eu quero levar. O segundo filme Muito bom. é O Senhor Estagiário. Ah, que delícia. Eu adoro. amo, porque ali você tem uma mentoria reversa, Sim, uma né, mudança de geração da incrível, ideia né? de que a gente pode conhecer, aprender com o outro Uhum. e ensinar o outro, né? Você mais nova, ensinar o mais velho, mas você também pode aprender com eles. Uhum. Então, para mim, são 2 filmes fantásticos sobre liderança que, se eu tiver de escolher sobre um deles, eu não consigo. Porque Muito eu acho bom. que cada um tem ensinamento. Adorei as dicas. Bom, de livro, eu quero indicar um Vamos que lá. para mim hoje é o melhor que tem, que chama Neuroliderança. A Arte de Ser o Melhor Líder é um livro que, por acaso, a Edila Thaís é a coordenadora. E, na verdade, foi muito interessante que quando a editora me chamou para coordenar, eu falei com ela o seguinte, eu só aceito com uma condição, se eu puder escolher os temas e os coautores. Então, são realmente 23 pessoas especializadas no assunto e a gente começa olhando todas essas partes que a gente falou aqui, sobre autoliderança, liderança de equipes, liderança de líderes, liderança de negócios, porque é isso que a gente precisa, enquanto líder, crescer. Edila, a gente sempre encerra nosso deliberado com um versículo. E o que a gente separou hoje é: onde não há liderança, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Olha que coisa boa. Isso Provérbios, mesmo. né? Provérbios. E a gente quer deixar aqui uma latinha Olha, do gente, que café da nossa chique. patrocinadora 80 para você hoje. Olha, É um presente nosso. que muito linda. Aproveite um cafezão Amei. especial. Nossa, café é bom demais, gente. Não é? Nossa, Mineiro e café tem tudo a ver? tudo a ver. Nossa, vamos colocar um queijinho depois. Edila, muito obrigada obrigada pelo seu tempo. Uma honra receber você aqui. Uma honra estar aqui Obrigada. com você. E muito obrigada por ter aceito o convite também de contribuir no livro. Que bom, Tá bom? obrigada. Gente, então fiquem aqui com essa bomba de informação. Eu acho que se você não saiu do episódio com Edila Thaís com um monte de insight, você tem que assistir de novo. Mas vamos fazer o que a gente sempre faz, que é agradecer nossos parceiros aqui que nos ajudam a construir esse podcast com tanta alegria. A primeira que eu quero agradecer é a Cibele da Realicer, que fez esse colete incrível, maravilhoso. A gente se conheceu no Minas Trend, então hoje a gente traz essa técnica aqui. Arraiolo, gente, que é a técnica de fazer tapetes, e ela trouxe isso para um colete maravilhoso de alfaiataria. Obrigada, Cibele, de coração. Lázara Design, nossa parceira da vida também com os acessórios. E Áscara, que foi quem conseguiu essas roupas lindas e consegue de todos os podcasts. O Átila com a make incrível. Nossa patrocinadora que é 80. E a Loop Video, a nossa produtora aqui do coração, que produz esse podcast com tanta qualidade, com tanto carinho. E eu espero você no próximo podcast. Um beijo!